Hoje nós vamos conversar sobre precatórios prioritários. Sim, doutora, precatórios prioritários de quais lugares? De todos os lugares. Eu vou tratar aqui de forma geral dos precatórios prioritários. Vou mencionar alguns estados, alguns municípios, tratar do INSS, que é o que mais tem aqui no canal, inscritos que perguntam, questionam sobre o pagamento dos precatórios prioritários. Hoje é uma conversa, eu quero um videozinho mais leve hoje, tô até aqui com um chazinho. Sim. Para ser um vídeo mais leve aí para vocês, explicando como é que funciona os precatórios prioritários. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli, eu espero que vocês gostem do canal aqui. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade e vamos ao que interessa. Doutora, como é que funciona os precatórios prioritários? Se o seu precatório é prioritário, e quais são os precatórios prioritários? Olha aqui, os precatórios prioritários são aqueles que os donos dos precatórios, o dono, aquela pessoa que está lá na fila para receber o dinheiro, aguardando a ordem cronológica dele, tem alguma das prioridades que eu vou mencionar aqui. Seja deficiente, e não importa a deficiência, tenha alguma doença grave, vou falar sobre algumas doenças e vou deixar elas listadas aqui, ou tenha mais de 60 anos de idade. Qualquer uma dessas três categorias de prioridade aqui tem direito a receber o precatório antecipadamente. Vou falar sobre o valor que as prioridades vão dar direito a vocês receberem e vou falar também um pouquinho sobre como que está funcionando as prioridades quando os precatórios são municipais, quando os precatórios são estaduais e quando os precatórios são federais. Então aqui esse vídeo é para explicar de uma vez por todas sobre os precatórios prioritários. Certinho? Então vamos lá ao que interessa. Se você tem uma dessas prioridades, se você tem alguma doença grave, dessas que eu vou deixar passando aqui para vocês, problema do coração, hanseníase, algum tipo de câncer, infelizmente se tiver alguma dessas doenças, concedem o direito à prioridade, pelo menos uma coisa boa vai vir dessas doenças tristes, porque são doenças, normalmente são doenças gravíssimas, HIV, hanseníase, câncer, doenças do coração, não são todas que são, mas tem algumas doenças do coração que dão o direito a receber prioritariamente. Como é que funciona? Depois de formado o precatório, depois que bateu o martelo e falou assim, você vai receber esse valor aqui, e o seu valor deu o precatório, ele vai subir para o tribunal de competência e você vai entrar numa fila. Se você não tem nenhuma prioridade, você vai ficar esperando a sua vez naquela fila comum, naquela fila normal, que tem prioridade. Se o seu precatório for alimentar, na fila de alimentar. Se o seu precatório for comum, na ordem de comum. É uma fila imaginária que vai estar lá listados quem tem direito a receber em qual ordem. A ordem depende de quando o seu precatório chegou lá no tribunal. Ou seja, não significa que é quando você ajuizou a ação, quando você levou o seu problema para o juiz. Não. É quando formou lá no tribunal, que ele ganhou um novo número, que ele já não é mais esse número aqui, ó, que você conheceu do seu primeiro processo. Já é o segundo número. Está lá no Tribunal de Competência, seja no TRF, seja no TJ, seja no TRT. Tem a listagem lá. E a prioridade tem que ser solicitada, informada e comprovada no seu precatório. Você pode ter prioridade aqui embaixo, aqui no seu processo, mas a prioridade não vai junto com você. Nos TRFs, a idade já é quase que automática, mas é sempre bom o advogado peticionar informando, mesmo que no TRF ele seja um pouco mais organizado e já tenha essa dinâmica de priorizar os precatórios. Mesmo assim, é importante, ao meu ver, isso é o ver do nosso escritório, que o advogado vá lá no processo e informe que tem prioridade, que o seu cliente tem mais de 60 anos de idade, consequentemente tem direito a receber o precatório antecipadamente, tá bom, gente? E neste caso é muito importante fazer a petição e juntar o documento pessoal comprovando que tem a prioridade. Doutora, quando o meu precatório ele é estadual, ou seja, ele está aqui na Justiça Estadual, funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. A diferença será no valor que vocês têm direito a receber. E você tem uma dessas prioridades que eu mencionei e o seu precatório é contra um ente federal, o INSS, contra o próprio TRT, contra o próprio TRF, contra um ente federal. De qualquer forma, o seu precatório será pago na forma prioritária até
3 vezes o valor da RPV. Doutora, tá me confundindo. O que é RPV? RPV é aquela forma de pagamento que paga mais rápido, que no caso dos processos federais são 60 salários mínimos. Então você vai receber 180 salários mínimos na forma de precatório prioritário. Certinho? Então você vai receber 180 salários mínimos na forma de precatório prioritário. O restante vai ficar na fila aguardando a ordem cronológica, aquela ordem que já ia ficar se você não tivesse prioridade. Então você vai receber os 180, o seu advogado vai receber a parte dele com relação àqueles 180 junto com você. Então, se você combinou 30% com o seu advogado, vai descontar desses 180 os 30%. Se combinou 35%, 40%, não importa, vai descontar aqui desse valor. Certinho quando o seu precatório for federal. Agora, quando o seu precatório é contra um ente estadual ou contra um ente municipal, neste caso, vai depender de quanto a lei fixou para que seja RPV. Ai, doutora, eu tô ficando muito confuso. Eu sei, gente, não é fácil entender, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Olha aqui. O seu processo, vamos dar um exemplo aqui para nós. O seu processo é contra um município. E o município fixou por meio de lei o valor de 10 salários mínimos para ser o valor máximo de pagamento dele por meio de RPV. RPV é aquela ordem na fila lá que paga em 60 dias corridos. Aí seu valor deu 11 salários mínimos. É precatório. Tem a possibilidade de você abrir mão desse salário mínimo e receber na forma de RPV. Mas você não quer. Você falou, não, doutora, não quero. Não! Quero receber o meu na forma de precatório, porque eu tenho prioridade, eu vou receber o meu mais rápido. Então, eu vou aguardar na fila. Beleza, esses 11 salários mínimos seu vai subir para o tribunal e vai formar precatório. Se você tiver prioridade, você vai receber na forma de prioridade, vai receber tudinho. Então, o município fixou aqui 10 salários mínimos na forma de RPV. O seu deu 50 salários mínimos, deu 60 salários mínimos. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem conseguido receber até 5 vezes o valor da RPV. Vocês viram que eu falei que no caso dos precatórios federais, a gente consegue receber somente 3 vezes o valor da RPV. Mas aqui no estado de Mato Grosso, em vários outros estados, a gente consegue receber o precatório 5 vezes o valor da RPV. Que neste caso, que eu estou dando um exemplo aqui para vocês, vai dar 50 salários mínimos. Aí o seu precatório deu 60 salários mínimos. O que vai acontecer? Você vai receber 50 salários mínimos na forma de precatório prioritário. Os outros 10 salários mínimos vão ficar lá na fila, aguardando a ordem cronológica de pagamento. Igualzinho na Justiça Federal. O que mudou foi a quantidade de salários mínimos de vocês. Vocês viram como é que funciona o caso dos precatórios prioritários? Se você tem uma das prioridades e o seu valor é muito alto, você não vai conseguir receber totalmente o valor. Você vai receber uma parte do valor e a outra parte vai ficar aguardando a ordem cronológica na fila em que você estava. Você vai continuar naquela fila. Conforme a fila for diminuindo, vai chegando mais perto da sua vez de receber. Se a fila não anda, você vai continuar naquele mesmo número. Então, é sempre bom dar uma olhadinha lá no seu processo para ver como é que tá a ordem de pagamento, se a fila andou ou se não andou. Muitos estados têm colocado os precatórios em segredo de justiça por causa das inúmeras fraudes que vêm acontecendo. Então, pode ser que você não consiga olhar mais o seu precatório. Aqui no estado do Mato Grosso tem acontecido isso. No estado de Goiás também tem acontecido isso. Em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda não está acontecendo, mas provavelmente logo irá acontecer e a gente não vai conseguir consultar precatórios alheios, somente o advogado vai conseguir acompanhar o precatório daquele cliente dele. Então, neste caso, pode ser que você não consiga, mas se você tiver um número, você consegue ver lá na listagem. Na listagem você olha o número do seu precatório e consegue acompanhar. Então é isso, gente, sobre os precatórios prioritários. Essas são as 3 modalidades de prioridade: deficiência, doença grave, que eu vou deixar listado aqui, e mais de 60 anos de idade. Tem que ser comprovado no processo e vocês não conseguem receber o valor total se o valor de vocês forem muito alto. Se o valor de vocês estiver dentro da previsão legal, ou seja, 180 salários mínimos no caso de precatórios federais e a depender de cada lei no caso de precatórios estaduais e municipais, a gente consegue receber até o fixado na lei, o restante fica aguardando a ordem cronológica. Você tem um precatório federal?
estadual ou municipal? Você tem alguma dessas prioridades que eu mencionei aqui? Como é que tá a ordem de pagamento do seu precatório? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, aproveita, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.